Neste vídeo eu vou falar sobre o Border Radius com alguns exemplos práticos como arredondamento simples de borda de um elemento, como criar um círculo com HTML e CSS, como criar um balão de conversa de chat, botão arredondado e mais algumas outras dicas. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções. Eu vou te mostrar de forma rápida os principais usos do Border Radius para que você consiga saber em poucas etapas o que é e como aplicar. Vamos lá? O Border Radius é uma propriedade do CSS para deixar cantos arredondados de um elemento. E com ele você pode arredondar todos os cantos de uma vez só ou então separadamente. Então, para esse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma div, que ela é um retângulo. Ela tem somente aqui o estilo de uma borda de 2 pixels, solid e na cor vermelha, uma largura de 100 e uma altura de 70, somente para exemplificar. Caso eu queira aplicar bordas arredondadas para esse retângulo, eu posso utilizar aqui a propriedade Border Radius, passando aqui uma quantidade de pixels, pode ser também porcentagem ou EM, para poder arredondar aqui os cantos. Então assim que eu já apliquei aqui, ele já pegou e colocou os cantos arredondados aqui para esse quadrado. Então com essa declaração, passando aqui somente um valor, ele já entende que ele tem que arredondar todos os cantos. Além dessa forma, eu consigo passar a propriedade para colocar o arredondamento para cada canto de cada vez. Então aqui basicamente eu posso colocar o prefixo border, indicar qual que é o canto que vai receber o arredondamento, aqui no caso top left, e passar o tracinho radius. Então dessa forma para todos os cantos, então top left, top right, bottom left, bottom right, e dessa forma eu aplico um arredondamento para cada canto, beleza? Tem uma forma de fazer tudo isso daqui em uma linha só e a gente vai ver ali mais para frente, beleza? Então, essa é a forma mais simples aqui para poder arredondar algum canto de alguma div, seja ela um quadrado ou um retângulo, beleza? Para o próximo exemplo aqui, eu vou mostrar como criar um círculo utilizando o Border Radius. Vou comentar esse primeiro aqui. Vou duplicar esse daqui para ir um pouquinho mais rápido. Aqui o width e o height eu vou deixar na mesma altura. Vou remover esse daqui. E aqui para o exemplo 2, para criar um círculo, eu preciso ter exatamente um quadrado. Então o width e o height tem que ser iguais, beleza? E o Border Radius eu posso aplicar ele com 50%. E somente isso, fazendo somente essa forma, eu já tenho aqui um círculo perfeito. Então, independente do tamanho que você queira realizar um círculo, você pode fazer dessa forma. Sempre coloque o width e o height com a mesma quantidade e o Border Radius aqui com 50%. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso diminuir esse círculo. E dessa forma aqui ficou um círculo menor. Uma outra possibilidade é criar um balão de conversa de chat. E a gente consegue fazer esse efeito utilizando um retângulo e arredondando quase todos os lados dele. A gente só vai deixar um dos lados sem arredondar. Então vou comentar aqui também. Vou duplicar esse daqui. E vou criar aqui um retângulo. Então vou colocar, por exemplo, 200 pixels. E perfeito, aqui eu já tenho um retângulo. Então, para fazer esse arredondamento, quer dizer, para fazer esse efeito, eu vou fazer da seguinte forma. Border Radius. E vou colocar 30 pixels, 0 pixels e 30 pixels novamente. Aqui ficou com a borda muito grande, vou diminuir um pouco, colocar aqui para 15 pixels. E ó, já ficou um efeito bem melhor. Então, explicando aqui a estilização em linha, basicamente o Border Radius ele pode receber aqui até 4 parâmetros, onde cada parâmetro indica o arredondamento de um lado, onde o primeiro lado é o canto superior da esquerda, então esse daqui, o segundo é o canto superior da direita, então esse daqui, esse terceiro parâmetro, que é o que a gente não arredondou, é esse canto aqui, o inferior da direita, e o último é o inferior da esquerda, beleza? Então aqui dá para ver que ele já aparece bem aqui um balão de respostas, né, de conversas ali de chat, beleza? E para decorar esses lados, basicamente você pode pensar que ele sempre vai começar aqui no canto superior direito e ele vai girar sempre no sentido horário. Então,
Começa aqui, depois aqui e depois para esse último lado, beleza? No caso aqui seria um balão de chat, né? Um balão de conversa, e a gente ainda poderia fazer o do outro lado, né? Então aqui é o de quem mandaria a mensagem, por exemplo, né? E aqui o de quem recebe a mensagem. Então vou colocar aqui o exemplo 4, eu vou mudar aqui a estilização, vou colocar só um margem top também para poder separar. Beleza? E de quem recebe eu vou trocar esse bico aqui, né, desse canto para esse outro canto aqui. Então para isso, como eu sei que esse canto aqui ele é o último, então esse último eu vou deixar com 0 pixels e aqui com 15 pixels. Beleza? E já troquei aqui, criei os dois balões de conversa. Vou poder comentar aqui também. E aqui para o último exemplo, vou mostrar como criar um botão aqui, que vai ser um botão arredondado, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo padrão aqui do botão. E eu vou colocar aqui o exemplo 5. Posso tirar essa margem. Posso tirar esse border radius por enquanto. Aqui o width eu vou trocar ele para 150 pixels. Vou colocar também um background color de red. Colocar um color de white. E agora, para fazer a estilização e deixar esse botão arredondado, vou colocar border radius como 30 pixels. Não vou colocar muito grande, então dessa forma ele já ficou arredondado aqui certinho em todos os cantos, beleza? O botão está um pouco grande porque eu coloquei o zoom aqui. Se eu diminuir aqui e voltar ao normal, ele fica com um tamanho ok, beleza? Se eu quiser eu posso até aumentar um pouquinho essa fonte. Beleza, ele já aumentou aqui, ficou um botão bem legal. E aqui o botão com as bordas arredondadas do CSS, utilizando o border radius, que é um efeito bem comum aí. Dependendo do design system de algum sistema e tudo mais, esse botão arredondado pode ser bastante utilizado. Caso você queira ver o código-fonte utilizado, o link vai estar aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!